A paz do Messias para todos vocês e uma boa madrugada. Eu já estou aqui nessa madrugada para ler o quarto livro da Bíblia Sagrada para todos vocês. A paz do Messias, chamado Cristo, para todos vocês, meus seguidores do canal do YouTube. Peço a Deus que os abençoe, que os proteja, que os livre de todo mal. Todos vocês que assistem, visualizam e comentam os meus vídeos que vou postando para vocês entenderem. Vou ler toda a Bíblia, e vocês vão ver as verdades e vão entender e compreender como muitos não querem passar o conhecimento verdadeiro. Então eu estou aqui para trazer para vocês o verdadeiro conhecimento. Igual todos os apóstolos se dedicaram, deram suas vidas pelo Evangelho, se entregaram pelo amor do Messias, o Filho de Deus. Foram presos, chicoteados, apanharam, foram julgados, mas não abandonaram, não desistiram, permaneceram até o fim, para que nessa época que nós estamos, o Evangelho, todos viessem crer no Evangelho do Messias, chamado Cristo, Filho de Deus, se arrependerem e se batizarem para que venham ser salvos. Mais uma vez eu repito, porque já disse nos outros vídeos que já gravei, já postei, vocês já assistiram, que para ser salvo tem que crer no Evangelho do Messias, se batizarem e permanecer até o fim. Todo aquele que permanece até o fim no Evangelho, obediente, será salvo. Então não vamos se enganar nós mesmos e nem a ninguém. Vamos trazer o verdadeiro Evangelho para todos entender e compreender. Muitos estão dizendo que Jesus não é o Filho de Deus. Meus irmãos, e isso deixa a gente tão preocupado, sabe por quê? Porque muitos já dormem, os que vieram antes de nós, crendo e acreditando em Jesus. Muitos já dormem e muitos aí estão dizendo que Jesus não é o Filho de Deus, que a letra J não existe no calendário do hebraico. Mas olhem só, meus irmãos, como é que se escreve Jerusalém? Como é que se escreve Jerusalém? Como é que se escreve João? Como é que se escreve José, que é o filho de Jacó?
Como é que se escreve Jeremias? Como é que se escreve? Se não tem a letra J no calendário hebraico, e como se escreveram Jeremias, Jacó, João, José, até mesmo o nome do padrasto de Jesus é José. Meus irmãos, isso deixa a gente tão preocupado com essas pessoas que estão se perdendo. Estão se perdendo e não querem voltar para casa. Não querem voltar para casa. Irmãos, eu penso que esses que estão dizendo que Jesus não é filho de Deus, não é o nome dele, que é Yahshua, e que o nome de Deus não é Deus, é Yah, Pai. Pai, tenha misericórdia desses, tenha compaixão desses. Estão doentes, meu Pai, estão doentes. E os que já dormem, sabem, porque eu era criança quando eu ouvia falar Jesus, o Filho de Deus. Eu ouvia muito. E alguém pregou para mim, um pastor chamado David, numa cidadezinha que eu morava, no Trapiche. Ele pregou Jesus para mim, falou do amor de Jesus. E eu estou aqui. Hoje eu sou aquele fruto. Aceitei aquela palavra. E estou aqui. Por isso que eu digo, Pai, eu peço, tenha misericórdia desses. Porque eles estão perdidos e estão se perdendo cada vez mais. Sabe, eu, quando criei no Evangelho, acreditei e acredito que Jesus ele é o Messias, o Cristo, o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. Irmãos, porque querem tirar o nome de Jesus da Bíblia Sagrada, irmãos? Por que não aceitam? Muitos já dormem. Os apóstolos dormem. Estão com Jesus. Os espíritos deste homem, desses homens, desses apóstolos, já dormem e já estão com eles. Já estão com ele. Porque eles morreram crendo, pregando o Evangelho de Jesus. E também, meus irmãos,
A gente sofremos por causa dessas pessoas que estão se perdendo cada vez mais, conhecem a verdade, sabem, entendem, mas eles não compreendem. Como é que se escreve o nome Judas? Como é que se escreve o nome Judas, irmãos? Se escreve o nome Judas com a letra J. Se escreve o nome Jerusalém com a letra J, irmãos. Se escreve o nome João com a letra J. Se escreve o nome José com a letra J, irmãos. Se escreve o nome Jacó com a letra J. Se escreve o nome João Batista com a letra J, meus irmãos. Essas pessoas que estão querendo mudar a Bíblia Sagrada, tirar o nome de Jesus da história, elas estão doentes. Elas não vão conseguir tirar. Porque enquanto vida eu tiver, essa minha aqui, eu guardarei, passarei para os meus sobrinhos, meus filhos, para todos eles acreditarem, crerem em Jesus, o Filho de Deus, o Salvador de todo aquele que nele crê. Ninguém vai me impedir. Ninguém. Porque eu sei quem eu sirvo, sei quem eu adoro. E sei, e tenho minha mente aberta. Ele abriu a minha mente. Colocou em minha mente o nome dele, Jesus. Jesus, o Filho de Deus. E também Jesus ele pode ser chamado de Emanuel, que traduzido é Deus conosco aqui na terra. Jesus é o Salvador do mundo, de todo aquele que crê. E Messias é o Salvador, é o Rei de Israel. É o Salvador. E também, meus irmãos, agora peço a vocês que fiquem até o final de todos os livros que eu vou continuar lendo, para que vocês venham entender que não é o que esses muitos, e esses daí, muitos estão falando. Não é não. É preciso que vocês saiam fora quando vocês terminarem de assistir todos os vídeos que eu estou gravando e postando no YouTube. Para que vocês entendam, compreendam e saiam fora desses falsos mestres, falsos ensinamentos, falsas doutrinas. Vamos ler agora o quarto livro da Bíblia Sagrada. O livro de Números, capítulo 1. A primeira contagem do povo, versículo 1. No segundo ano depois da saída dos israelitas do Egito, no dia 1º do segundo mês, o Senhor, Deus, falou com Moisés no deserto do Sinai, na tenda sagrada. Ele disse: ouçam que Deus ele
falou na tenda sagrada, no meio do povo. Deus habita no meio do seu povo e fala com o seu povo. Versículo 2. Você e Arão, Deus falou assim: Moisés, você e Arão devem fazer a contagem do povo de Israel por grupos de família e por família. Por grupo de famílias e por família, quer dizer, os números, quantas as pessoas tinham. Cada tribo, quantos tinham? E no versículo 2, no versículo 3, perdão, ele diz: Faça uma lista de todos os homens de 20 anos para cima. Os de 20 anos para cima, os de menos não é para fazer a contagem. Só os de 20 anos acima. Isto é, todos os que já têm idade para o serviço militar. Versículo 4. Vocês chamarão um chefe de grupo, de família, de cada tribo, para ajudá-los. Versículo 5. Do versículo 5 até o versículo 15, está tudo resumido no versículo 16. No versículo 16 ele fala que são estes os nomes dos homens que vão ajudar vocês. Tribo, chefe de grupo, de família. As tribos e os chefes de grupos de famílias. Rúben, Simeão, Judá, tá vendo Judá? Com a letra J. É escrito o nome Judá com a letra J. Issacar, Zebulon, Efraim, Manassés. Benjamim também tem a letra J. Dan, Azé, Gad, Naphtali. Esses são os nomes das tribos. Os chefes das famílias são Elisu, filho de Sedeu, Selumiel, filho de Zuri, Sadai, Nasson, filho de Aminadab, Netanael, filho de Zoar, Eliabe, filho de Elon, Elisamar, filho de Amiúde, Gamaliel, filho de Pedassur, Abidã, filho de Gideone, Aiezer, filho de Amizadai, Pagiel, filho de Ocra, Eliasaf, filho de Deuel, Aiara, filho de Enã. Esses foram os chefes de tribo escolhidos no meio do povo de Israel para representar os seus grupos de famílias. Versículo 17 e o versículo 18. O versículo 17
resumido no versículo 18. Então, no dia 1º do 2º mês, Moisés e Arão juntou com esses 12 homens, reuniram todo o povo e fizeram a contagem por grupos de família e por famílias registrado nome por nome os homens de 20 anos para cima. Versículo 19. Assim, a contagem no deserto do Sinai foi feita como o Senhor havia ordenado a Moisés. Versículo 20 e 21. Portanto, o resumo do versículo 20 está resumido no versículo 21. Os homens de 20 anos para cima, que tinham idade para o serviço militar, foram registrados pelo seu nome, cada um no seu grupo de família. E na sua família começaram pela tribo de Ruben, o filho mais velho de Jacó. Jacó se escreve com a letra J. Ouçam com atenção. A soma total das tribos foi a seguinte: da tribo de Ruben, 46.500 homens. Versículo 22 e 23. O versículo 22 está resumido no versículo 23. Da tribo de Simeão, 59.300 homens. Versículo 24 e 25. O resumo do versículo 24 está escrito no versículo 25. Da tribo de Gad, 45.650 homens de 20 anos para cima. Versículo 26 e versículo 27. O versículo 26 está resumido no versículo 27. Da tribo de Judá, 74.000. Ouçam, Judá se escreve com a letra J, mais uma vez. E 600. Repito, da tribo de Judá, que se escreve com a letra J, o nome Judá, foram contados 74.600 homens, fora mulheres e crianças. Versículo 28 e 29. O 28 está resumido no versículo 29. Da tribo de Issacar, 54.400 homens, fora as mulheres e as crianças. Foram contados 54.400 homens acima de 20 anos para se alistar para o serviço militar. Iam ser preparados para a batalha, para o serviço de Deus. Versículo 30 e 31. O resumo do versículo 30 está resumido no versículo 31. Da tribo de Zebulon, 57.400 homens,
foram contados, fora mulheres e crianças. Versículo 32 e 33. O 32 está resumido no versículo 33. Da tribo de Efraim, 40.500 homens acima de 20 anos. Para baixo não era para ser contado. Fora as mulheres e as crianças, não era para ser contadas. E Moisés, o seu servo, obediente, obedecia tudo que Deus mandava. E Arão também obedecia tudo que Deus mandava, através do seu irmão mais novo, Moisés. Versículo 34 e 35. O resumo do versículo 34 está escrito no versículo 35. Da tribo de Manassés, 32.200 homens acima de 20 anos. De 20 anos acima. De 20 anos para se alistarem para servir no exército de Deus. Versículo 36 e 37. O 36 se resume no versículo 37. Da tribo de Benjamim, outro nome que pega a letra J. Outro nome que pega a letra J. E muitos dizem que a letra J não existia. Não existia. Estão doentes. Eles precisam de remédio. Precisa de remédio, precisa da cura. E esse remédio é Jesus. E essa cura é Jesus para eles também. A se crerem e aceitarem de uma vez para sempre. Repito de novo, versículo 36 e 37. O versículo 36 está resumido no versículo 37. Da tribo de Benjamim, que também se escreve também tem a letra J, 35.400 homens foram contados, somente os de 20 anos acima, fora as mulheres e as crianças. Versículo 38 e 39. O versículo 38 está resumido no versículo 39. Da tribo de Dan, 62.700 homens foram contados assim. Foram contados acima de 20 anos, fora as mulheres e as crianças. Versículo 40 e 41. O versículo 40 está resumido no 41. Da tribo de Azé, 41.500 pessoas. 500 homens de 20 anos acima, só que foram contados, fora as mulheres e as crianças. Versículo 42 e 43. O versículo 42 está resumido no versículo 43. Da tribo de Naphtali, 53.400 homens acima de 20 anos, acima, que foram contados, fora as crianças e as mulheres. Versículo 44, 45, está resumido no versículo 46. A soma total de todos os homens de 20 anos para cima que tinham idade para o serviço militar foi de 603.550
homens que foram contados para se alistados para o serviço de Deus, fora as crianças e as mulheres. Repito, fora as mulheres e as crianças. Deus falou para Moisés, o seu servo, obediente a ele: olha aí, Moisés, não é para contar as crianças e as mulheres, não. Só é para contar os de 20 anos para cima, para o meu serviço no exército de Israel, que é Jacó. Os levitas, versículo 47. Mas os levitas não foram registrados com as outras tribos. Versículo 48. Pois o Senhor tinha dito a Moisés o seguinte, versículo 49. Quando você fizer a contagem dos homens com idade para o serviço militar, deixe de fora os homens da tribo de Levi. Moisés obedeceu. Moisés, o seu filho, o seu servo, obedeceu. E muitos desobedecem. Moisés foi obediente até o fim, na casa de Deus. E o versículo 47, que eu vou ler de novo, fala: mas os levitas não foram registrados com as outras tribos, porque Deus não permitiu, Deus não deixou que Moisés fizesse a contagem deles e o registrasse também para o serviço militar. Versículo 48. Pois o Senhor tinha dito a Moisés o seguinte, versículo 49. Quando você fizer a contagem dos homens com idade para o serviço militar, deixe de fora os homens da tribo de Levi. Deixe de fora. Me obedeça. Não contem eles, não. É para os deixar de fora. E Moisés obedeceu. Versículo 50. Mas ponha os levitas para cuidarem da tenda sagrada e de todos os seus móveis e objetos. Eles carregarão a tenda e todo o seu equipamento. Farão ali o serviço religioso e acamparão ao redor dela. Versículo 51. Quando a tenda tiver de ser transportada, os levitas a desamarrarão, e quando for preciso acampar de novo, eles a armarão outra vez. Quem não for levita e chegar perto da tenda, deverá ser morto. É a lei de Deus. E o povo tinha que obedecer. Moisés falou para o povo e o povo obedecia. Deus falava para Moisés e Moisés obedecia. E Moisés falava para Arão e Arão falava para o povo, Moisés também. Reunia todos, falava para todos e todos o povo obedeciam. Somente os levitas era quem morava por perto da tenda sagrada, ao redor, e somente eles era quem montava a tenda sagrada de Deus e desmontava a tenda sagrada de Deus e montava em outro lugar. Quando o povo se mudava de uma terra para outra, de uma localidade para outra. Era somente os levitas que faziam esse trabalho, esse serviço da tenda sagrada, onde Deus habitava. Versículo 52.
Os outros israelitas ficarão cada um no seu próprio acampamento, perto da sua própria bandeira, de acordo com o seu grupo. Versículo 53. Mas os levitas acamparão ao redor da tenda para guardá-la, a fim de que ninguém chegue perto, e assim eu não fique irado com o povo de Israel. Que Deus mata. Deus, quando se ira, oração nenhuma acalma Deus. Quando Deus se ira, oração nenhuma, ninguém acalma Deus. Ninguém. Deus mata, porque é uma lei de Deus que deve ser obedecida. Somente os levitas era que chegava perto da tenda, que desmontava a tenda e que armava a tenda e transportava a tenda de um lugar para outro. E os utensílios da tenda, quem cuidava era somente os levitas. Outros não, da tribo de Levi. Agora o versículo 54. E o povo fez tudo como o Senhor havia ordenado a Moisés. Deus falava para Moisés, o seu servo, para que ele viesse obedecer. E ele falasse para o povo que o povo viesse obedecer. E o povo também obedecia. Respeitava a ordem de Deus e os mandamentos de Deus. E esses agora estão andando aí do jeito que eles querem, faz o que eles querem. E Deus não está nada disso. Deus não está feliz nada disso. Deus não se agrada com nada disso. Deus é Deus. Deus é Deus. E nós quem somos? Apenas barro, fraco. Barro e fraco. E em outras partes da Bíblia Sagrada que eu já li, fala que nós somos, por mais que nós fazemos, somos servos inúteis. Então temos que se dedicar mais e mais. Bom, vou ler o capítulo 2 agora, que diz: você que está aí do lado de lá, assistindo, preste atenção, bastante. A ordem das tribos no acampamento. Tinha que ter ordem. Ordem, respeito e decência. E obediência. O mais importante é obediência. Capítulo 2. O Senhor Deus disse a Moisés e a Arão o seguinte. Versículo 2. Quando os israelitas armarem o acampamento, cada um ficará perto da sua bandeira, do seu grupo e do estandarte e do estar. Perdão, vou ler de novo. Só essa frasezinha que eu errei, mas vou ler de novo. Capítulo 2, o Senhor diz assim, não tem versículo primeiro, ele fala para Moisés: o Senhor Deus disse a Moisés e a Arão o seguinte, versículo 2, quando os israelitas armarem o acampamento, cada um ficará perto da bandeira do seu próprio grupo e do estandarte do seu grupo de famílias. Eles acamparão em volta da tenda sagrada e de frente para ela. Versículo 3 e 4.
O resumo do versículo 3 está no 4. Do lado leste acamparão os exércitos que marcham debaixo da bandeira da tribo de Judá. Ouçam, Judá se escreve com letra J. O exército de Judá tem 74.600 homens e o chefe é Naasson, filho de Aminadab. Naasson é o chefe, porque nessa época Judá não existia mais, já tinha morrido. Aí ficou Naasson, filho de Aminadab, sendo o chefe da tribo de Judá. Versículos 5 e 6. O resumo do versículo 5 está no versículo 6. Ao lado deles acamparão o exército da tribo de Isacar. E esse exército tem 54.400 homens. E o chefe é Netanael, filho de Zoar. Versículo 7 e 8. O versículo 7 está resumido no versículo 8. Acampará com eles também o exército da tribo de Zebulon. Esse exército tem 57.400 homens. E o chefe é Eliabe, filho de Elon. Versículo 9. O grupo de Judá, num total de 186.400 homens, marchará primeiro. Versículo 10 e 11. O resumo do versículo 10 está no 11. Do lado sul acamparão os exércitos que marcham debaixo da bandeira da tribo de Ruben. O exército de Ruben tem 46.500 homens e o seu chefe é Elisu, filho de Sediu. Versículo 12 e 13. O resumo do versículo 12 está no 13. Ao lado deles acampará o exército da tribo de Simeão. Esse exército tem 59.300 homens e o chefe é Selumiel, filho de Zurissadai. Versículo 14, versículo 15. O resumo do versículo 14 está no 15. Acampará com eles também o exército da tribo de Gade. Esse exército tem 45.650 homens e o chefe é Eliasaf, filho de Deuel. Versículo 16. O grupo de Ruben, num total de 151.450 homens, marcharão em segundo lugar. Versículo 17. Entre os primeiros dois grupos e os dois últimos marcharão os levitas, levando a tenda. Os grupos marcharão na mesma ordem em que acamparem, cada um no seu lugar, seguindo a sua bandeira. Versículo 18 e 19. O resumo do versículo 18 está no 19. Do lado oeste acamparão os exércitos que marcham debaixo da bandeira da tribo de Efraim. O exército de Efraim tem 40
3.500 homens. E o chefe é Elizamar, filho de Amiúde. Versículo 20 e 21. O resumo do versículo 20 está no 21. Ao lado deles acampará o exército da tribo de Manassés. Esse exército tem 32.200 homens. E o chefe é Gamaliel, filho de Pedazur. Versículo 20 e 21. Versículo 20 e 23. O versículo 22 e 23. Perdão, versículo 22 e 23. O versículo 22 se resume no versículo 23. Acampará com eles também o exército da tribo de Benjamim. Benjamim também tem a letra J. Tem a letra J. Esse exército tem 35.400 homens e o chefe é Abidã, filho de Gideone. Versículo 24. O grupo de Efraim, num total de 108.100 homens, marcharão em terceiro lugar. Versículo 25 e 26. O resumo do versículo 25 está no versículo 26. Do lado norte acamparão os exércitos que marcham debaixo da bandeira da tribo de Dan. O exército de Dan tem 62.700 homens e o chefe é Aiezer, filho de Amizadai. Versículo 27 e 28. O versículo 27 se resume no versículo 28. Ao lado deles acamparão o exército da tribo de Azer. Esse exército tem 41.500 homens e o chefe é Pagiel, filho de Ocrã. Versículo 29 e 30. O versículo 29 está resumido no versículo 30. Acampará com eles também o exército da tribo de Naftali. Esse exército tem 53.400 homens e o chefe é Aiara, filho de Anã. Versículo 31. O grupo de Dan, num total de 157.600 homens, marcharão por último. Versículo 32. O número total dos homens de Israel registrados nos exércitos, grupo por grupo, foi de 603.550 homens. Versículo 33. Como o Senhor havia ordenado a Moisés, os levitas não foram contados com os outros israelitas. Versículo 34. Assim o povo de Israel fez tudo como o Senhor havia ordenado a Moisés. Eles acamparam, cada grupo debaixo da sua própria bandeira. E cada israelita começou a marchar com o seu grupo de famílias. Agora, todos vocês fiquem com a paz do Messias chamado Cristo. E amanhã, pela madrugada, estarei aqui de novo. Vocês vejam que toda a trajetória de Moisés e Arão e os israelitas até aqui, estamos vendo e entendendo que tudo o que Deus mandava, falava, para que eles fizessem e obedecessem, eles faziam e obedeciam. Tudo.
Tudo que Deus mandava, as leis e os mandamentos, ele obedecia. Todos obedeciam. Todos. Todos eram obedientes. Porém, no começo da saída do Egito, alguns foram rebeldes, desobedientes no deserto, e ali fizeram bezerro de ouro, e ali adoraram o bezerro de ouro, e ali morreu muitos foram mortos. Até no deserto também foram morrendo muitos por desobediência. Mas até aqui, quando esses foram ficando para trás, os que se foram, outros vieram sendo obedientes. Vieram muitos que obedeceram a Deus. E agora vocês fiquem com a paz do Messias chamado Cristo Jesus. Vocês viram agora que eu estou provando para vocês que há sim a letra J no hebraico. Há sim. Porque se não havesse a letra J no hebraico, Judá se escrevia como? Jacó se escrevia como? Com qual letra? Com qual letra? José se escrevia com qual letra? Jerusalém se escrevia com qual letra? João se escrevia com qual letra? Eu quero saber com qual é a letra, porque eu não quero errar não. Se eu estou errado em adorar Jesus, então com qual letra se escreve José? Eu quero saber. Eu quero saber para não errar. E já que eu não estou errado, eu vou continuar adorando Jesus até o fim. E nunca vou negar Ele. Nunca. Nunca vou negá-lo. Agora todos vocês, meus seguidores do canal do YouTube, fiquem com a paz do Messias chamado Cristo Jesus. E todos vocês, espectadores, também fiquem com a paz do Messias chamado Cristo Jesus. E amém. E até amanhã. Uma boa madrugada.